Olá, começa agora o Brasil Eleitor e no programa de hoje, a última reportagem da série Mesários. Você vai conhecer histórias de quem trabalha voluntariamente no dia das eleições. Todo mundo que participa tem a noção de que a gente está ali por acreditar que aquele processo é importante para o país. E mais, TRE do Acre leva posto itinerante a eleitores da Cidade do Povo, que ainda está em construção. Hoje vivem aqui cerca de 3.000 famílias, mas quando o projeto estiver concluído, vão ser mais de 10.600 pessoas que, é claro, também são eleitores. Quem são as pessoas que trabalham numa sessão eleitoral no dia da eleição? Os 30 anos do Recadastramento Nacional de Eleitores e os avanços da Justiça Eleitoral com o Registro Único dos Brasileiros. Demos um grande salto para a situação de credibilidade, de celeridade, de precisão. E ainda uma conversa sobre voto e cidadania com a atleta Fabiana Beltrame, do Remo. Ela vai defender o Brasil na Olimpíada Rio 2016. Exerça o seu maior direito, que é o voto, para a gente tentar mudar o nosso país, fazer um país melhor, como a gente sempre sonhou. Esses são os assuntos que você confere a partir de agora no Brasil Eleitor. Você já pensou em doar parte do seu tempo a alguma causa? Por exemplo, ser voluntário em hospitais, ajudar um asilo cuidando de idosos. Pois é, a Justiça Eleitoral também conta com a participação de pessoas que trabalham voluntariamente durante as eleições. São os mesários voluntários. E é sobre esses cidadãos a nossa terceira e última reportagem da série Mesários. Há 2 anos, Anabel dedica uma vez por semana do seu tempo para ler para pessoas com deficiência visual. Ela é voluntária na Biblioteca Braille Dorina Noil, em Taguatinga, no Distrito Federal. O local tem um acervo variado. São mais de 2.000 exemplares em Braille, que vão de clássicos da literatura a livros didáticos. De uma minoria que busca dominar a grande massa no intuito de obter benefícios próprios. Eu estou aqui como voluntária, então tudo que for necessário, que os alunos necessitem, qualquer tipo de texto, de leitura, eu estou disponível. A gente vai conversando, esclarecendo alguns pontos que são necessários. O trabalho dela é de suma importância. Eu já estou aqui há 10 anos, desde o ensino fundamental até os dias de hoje, eu estou estudando aqui, com ledores. Como Anabel, a Ana Beatriz também é voluntária. Em 2014, ano de eleições gerais, ela foi mesária voluntária. Para Ana Beatriz, ajudar na votação é um compromisso com o país. É uma responsabilidade. Nós estamos lá, chegamos cedo, nós fazemos o treinamento, nós estamos lá com o presidente da mesa, com os outros colegas, somos treinados, mas eu acho que todo mundo que participa desse trabalho tem a noção de que a gente está ali por acreditar que aquele processo é importante para o país. Nas últimas eleições, dos 2.400.000 mesários, 1.300.000 foram voluntários. E todo eleitor maior de 18 anos que estiver em dia com a Justiça Eleitoral pode se candidatar. O processo é fácil. Basta se cadastrar no site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, no link Eleitor. Depois em Mesário Voluntário e informar o número do título e a data de nascimento. Quem preferir pode ir direto a um cartório eleitoral, mas antes de se candidatar, é bom ficar atento às restrições. De acordo com o Código Eleitoral, não pode ser mesário, candidatos, cônjuges ou parentes deles até o 2º grau, integrantes de diretórios de partidos políticos, autoridades, agentes policiais ou funcionários em cargos de confiança do Executivo, servidores da Justiça Eleitoral e fiscais de delegados de partidos. E como os mesários voluntários são escolhidos? Tem que ser maior de 18 anos, ele tem que estar com a situação dele regularizada e quanto aos outros requisitos, aí cabe ao juiz avaliar se ele preenche ou não. E antes da eleição, os mesários passam por treinamento.
Além do funcionamento da urna eletrônica, eles aprendem como receber o eleitor na sessão, quem são os cidadãos que têm prioridade na hora de votar e qual o papel de cada função: presidente, secretário, primeiro e segundo mesários. E este ano tem novidade. O mesário vai poder contar com um aplicativo em versão offline. Ele é mais um recurso para oferecer informação e orientação aos mesários. Então a ideia é que ele tenha ali um menu, ele seja totalmente acessível, né, numa linguagem bem tranquila, para que o mesário ele encontre toda a orientação para o trabalho dele no dia, que ele tire todas as suas dúvidas. É um material de consulta mesmo. Então fica o convite de quem já é mesário voluntário. Vale a pena acordar cedo no domingo e participar um pouco da construção da história que é a democracia no nosso país. Então convido a todos para serem mesários voluntários ou não, mesmo os convocados nas próximas eleições. Veja daqui a pouco, o TRE do Acre leva atendimento até a Cidade do Povo, uma das mais novas do estado. Eu volto já já. Uma cidade nova precisa de escolas, postos de saúde, delegacias e também de sessões eleitorais. Por isso, o TRE do Acre está com um posto itinerante na Cidade do Povo, que começou a ser construída há 4 anos. Mais de 150 pessoas estão sendo atendidas por dia. Veja na reportagem. Para chegar à Cidade do Povo, é preciso deixar o perímetro urbano de Rio Branco e seguir pela BR-364. A primeira cidade planejada do Acre começou a ser construída em 2012. A área de 650 hectares foi destinada à construção de casas populares e agora começam a ser erguidas escolas, unidades de pronto atendimento, terminais de ônibus e uma unidade administrativa, que reúne os serviços da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. Hoje vivem aqui cerca de 3.000 famílias, mas quando o projeto estiver concluído, vão ser mais de 10.600 pessoas que, é claro, também são eleitores. E justamente para atender às necessidades desses eleitores, que o Tribunal Regional Eleitoral do Acre decidiu instalar aqui, na Cidade do Povo, novas sessões eleitorais. A ideia é facilitar a vida do eleitor que morava em outros bairros de Rio Branco e agora vive na Cidade do Povo. Como Dona Francisca, que aos 74 anos se orgulha em dizer que nunca perdeu uma eleição. Eu quero votar aqui na Cidade do Povo também, como os outros vão votar, né? Os que ajeitaram seus títulos, né? Vão votar aqui, aí eu também quero votar aqui. Para recadastrar os eleitores que vivem na Cidade do Povo e remanejá-los para as novas sessões, o TRE do Acre promove um atendimento itinerante. Acompanhamos Dona Francisca até a escola, onde uma equipe do TRE faz o atendimento. A expectativa é de que pelo menos 3.000 eleitores solicitem a revisão do título para uma das novas sessões que serão abertas na comunidade. São 3 atendimentos que se destacam mais. Uma é revisão, que a pessoa morava em um bairro e quer votar aqui na comunidade, essa é a mais comum. Aí tem também a transferência, aquelas pessoas que mudaram de cidade, vieram para cá, aí vão votar também aqui na escola. E também tem os alistamentos, são aqueles jovens que ainda não têm o título e querem já, a partir dessa eleição, já votarem. A média de atendimento superou as expectativas. Por dia, mais de 150 eleitores buscam os serviços da Justiça Eleitoral. Rosângela Oliveira mora na Cidade do Povo há 2 anos. Nas últimas eleições, precisou ir até o centro de Rio Branco para poder votar. Agora, ela comemora porque sabe que para as eleições deste ano não vai mais ser preciso enfrentar a estrada. Vai ficar melhor, né? Agora vai dar para voltar em cima de casa, né? Nada de estar correndo. Chego cedo, vou para minha casa, dá para fazer meus afazeres, né? Tô dentro de casa. Quem também comemorou foi a Dona Francisca. Lembra dela? Lá do início da reportagem? Pois olha ela aí, com um novo título em mãos. Fiquei alegre, porque eu vou votar aqui mesmo na cidade. Quando a gente vai votar, encontra a sessão bem organizada. Cada pessoa tem uma função específica lá dentro. Mas você já parou para pensar como é organizada essa sessão?
Quantas pessoas trabalham por lá e o que faz cada uma delas? É o que nós vamos mostrar nessa reportagem agora. Confira. Neste escritório de advocacia em São Paulo trabalham 12 pessoas. Tem copeira, administradoras, estagiário e 8 advogados. Cada um aqui sabe o que tem que fazer para o trabalho render. Mesmo assim, todo mês, eles têm uma reunião para deixar a equipe afinada. Sem o trabalho bem definido, o rendimento não seria o mesmo. O maior problema de você não dividir a tarefa e não determinar quais são as competências e responsabilidades é que num evento de qualquer problema você não sabe a quem cobrar. Você viu que neste escritório cada funcionário tem uma tarefa pré-definida, o que faz com que a empresa funcione perfeitamente. E essa estrutura é semelhante a uma sessão eleitoral, que também tem uma organização de trabalho muito bem definida. O presidente é a maior autoridade da sessão eleitoral. É ele quem emite a zerésima, documento que atesta que não existe voto registrado na urna eletrônica. Digita o número do título do eleitor no terminal do mesário, autorizando o eleitor a votar, soluciona os problemas que possam aparecer e comunica as ocorrências à Justiça Eleitoral. Já o primeiro e segundo mesários localizam o nome do eleitor no caderno de votação, colhem a assinatura, ditam o número do título ao presidente e entregam o comprovante de votação e os documentos ao eleitor. O secretário é aquele que orienta os eleitores na fila e confere os documentos. Ele também redige a ata da eleição, relacionando as ocorrências registradas no dia. E o suplente pode assumir qualquer uma dessas funções, caso seja necessário. Apesar do Código Eleitoral prever 6 pessoas na mesa receptora, esse número pode ser reduzido a critério de cada tribunal regional. Atualmente tem-se usado 4 pessoas: presidente, primeiro e segundo mesários e secretário. Não temos mais a figura do suplente nem do outro secretário, porque com 4 pessoas funciona muito bem e a experiência já demonstra isso, que hoje com voto eletrônico, a velocidade do voto, 4 colaboradores dão sigilo, dão garantias constitucionais e funciona muito bem a votação. Qualquer pessoa com mais de 18 anos e em dia com a Justiça Eleitoral pode ser chamada para trabalhar na eleição. A convocação é feita por um juiz eleitoral, que segue os critérios definidos em lei. Também é o juiz quem determina qual função cada convocado irá exercer. Esta professora é mesária desde 2006. Pela segunda vez, Moara vai ser presidente de sessão. Experiente, ela já sabe tudo o que tem que fazer no dia da eleição. Tiro todos os relatórios da urna para confirmar que a urna está zerada, que não tem nenhum voto. Coloco tudo lá dentro, tem todos os envelopes já prontos para isso, para a gente colocar todos os relatórios e fico aguardando o sinal com os eleitores, que eles já chegam às 8 da manhã. E aí quando dá 5 horas? Quando o sinal bate, aí sim eu tiro todos os relatórios da urna, guardo o pendrive, lacro o envelope do pendrive, guardo tudo, levo, aguardo a fila, com vários presidentes de sessão, aguardo a fila, o pessoal do TSE vai conferir todo o material para ver se está tudo certinho e aí a gente está liberado. Depois que entrega o pendrive, qual que é a sensação? Ai, alívio, né? Vou embora para casa, dever cumprido. E no próximo bloco, um bate-papo sobre voto e cidadania com a atleta olímpica do remo, Fabiana Beltrame. Eu volto já já. Para uma eleição democrática, é preciso que todos os cidadãos estejam aptos a votar. E para que todo mundo exerça esse direito, é necessário registrar todos os eleitores. Por isso, há 30 anos, o TSE faz o Recadastramento Nacional dos Eleitores. 1986, um ano marcado por conquistas da Justiça Eleitoral. Graças ao Recadastramento Nacional de Eleitores, com todos os dados processados eletronicamente, o título de eleitor passa a ser único.
Com isso, o banco de dados da Justiça Eleitoral alcança a marca dos 70 milhões de eleitores. 70 milhões correspondem à primeira vez que a Justiça Eleitoral teve uma base de dados única, eletrônica, que unificou todos os cadastros de eleitores regionais de cada TRE. Desde então, o cadastro só vem sendo incrementado e aumentado. 1986 também é ano de eleições gerais no Brasil. Mas o recadastramento dos eleitores brasileiros é apenas o início de uma grande transformação na hora de votar. A grande inovação da Justiça Eleitoral vem 10 anos depois, em 1996, ano de eleições municipais. Surge a urna eletrônica. Demos um grande salto para a situação de credibilidade, de celeridade, de precisão, baseado na tecnologia conforme nós temos hoje. 4 anos depois, tem a primeira eleição totalmente informatizada. 100% das sessões eleitorais com o mesmo equipamento, inclusive com a mesma versão de software. Isso, inclusive, nos dá o título da maior eleição informatizada do planeta. Fulana lembra como foi votar com a nova tecnologia. Ajudou muito, eu acho que só tem a crescer, né, daqui para frente, para poder melhorar a situação. Em 2008, os mecanismos de segurança da identificação do eleitor são aprimorados ainda mais. É a identificação biométrica. O eleitor passa a ser identificado e habilitado a votar pela impressão digital. Muito mais seguro. Eu acho que é um método bastante seguro, né? Onde vai evitar muita fraude. Os municípios de São João Batista, em Santa Catarina, Colorado do Oeste, em Rondônia, e Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, são os primeiros a usar o novo sistema de identificação. A gente está hoje na casa dos 43 milhões de eleitores biometrizados. Para a Justiça Eleitoral, isso é um grande desafio, né? Mas sempre pensando em cada vez atender melhor o eleitor e garantir maior segurança e transparência, né? no sistema eleitoral. E diante de tanta inovação, está em discussão no Congresso Nacional a proposta do TSE em transformar o Cadastro Nacional de Eleitores na Identificação Nacional do Brasileiro. O Registro Civil Nacional tem o objetivo de centralizar a identificação dos brasileiros em um único documento, desde o nascimento até o óbito, além de eventuais mudanças de estado e de capacidade civil, semelhante a um cartão de crédito. A identidade inteligente vai integrar informações dos principais documentos como RG, CPF e o título de eleitor. A constituição de um banco de dados único, um cadastro único de eleitores, teve uma grande vantagem, porque houve a possibilidade de se verificar internamente as possíveis redundâncias, impedindo-se que uma pessoa obtivesse mais de um registro, por exemplo, considerando que o cadastro era único, informatizado e centralizado no Tribunal Superior Eleitoral. Os 30 anos de recadastramento nacional de eleitores foi assunto de destaque em sessão plenária do TSE. Estava, pois, deflagrado definitiva e irreversivelmente o ingresso controlado e administrado da Justiça Eleitoral na era da informática. E a continuidade deste trabalho gerou a urna eletrônica, a votação eletrônica, a biometria que estamos a implementar e, por último, a proposta de, então, transformar esse cadastro que se encontra no Congresso Nacional na identificação nacional do cidadão brasileiro. Olimpíada Rio 2016. Os Jogos começam dia 5 de agosto e os atletas se preparam para representar o Brasil no maior evento esportivo do mundo. A atleta Fabiana Beltrame, do Remo, separou um tempinho no treino dela para bater um papo com a gente. Ela falou sobre a emoção de participar dos Jogos e da importância do voto para a democracia. Confira. Comecei com 15 anos, né? O remo não é um esporte muito conhecido, né? Mas eu e uma amiga minha, a gente passeava na beira-mar, lá em Florianópolis, na minha cidade natal,
e vi o pessoal treinando lá e achou curioso aquele esporte. Aí decidimos entrar num clube lá, o Clube Náutico Francisco Martinelli, isso em 1997. Começamos a competir em 98, ficamos em segundo e aí todo mundo ficou muito empolgado assim, com o nosso desempenho, porque a gente era nova e já tinha conquistado um bom resultado, isso no campeonato regional, né, de Santa Catarina. E aí, a partir daí, a gente começou a treinar cada vez mais, de 3 vezes por semana, passando para todo dia. E aí veio o brasileiro e fomos campeãs brasileiras. E aí sim, aquele sonho de ser atleta, que até então eu não tinha, na verdade, eu nunca, pequeno, sonho de ser atleta um dia. Foi um processo natural mesmo. Fui a primeira mulher a classificar nos Jogos Olímpicos, né, na modalidade remo. Até então eu não imaginava que eu poderia ir para uma Olimpíada. E aí surgiu a oportunidade de participar do pré-olímpico. E no pré-olímpico eu fiquei em segundo lugar, conquistando a vaga. Então foi uma mudança da água para o vinho, assim, né? De repente eu era simplesmente uma remadora lá em Santa Catarina e logo depois, por ter sido a primeira vaga feminina, eu me tornei mais conhecida no mundo esportivo, né? Isso mudou bastante assim a minha vida. Eu me sinto muito orgulhosa assim de ter vários pioneirismos na minha carreira, né? O primeiro deles todos, com certeza, foi a vaga olímpica em 2004, né? Atenas, ter sido a primeira mulher a representar o Brasil. E aí depois outros vieram, né? A primeira medalha de ouro no Campeonato Mundial de Remo também, primeira medalha feminina em Pan-Americano. Cantar o hino nacional, isso para mim é a maior emoção, assim, né? Eu acho que a gente treina assim todos os dias pensando nisso, de representar bem o Brasil e, se possível, conquistar uma medalha, melhor ainda conquistar uma medalha de ouro e subir ao pódio. O meu principal título foi o Campeonato Mundial em 2011, medalha de ouro. Tenho 2 medalhas de ouro em Copa do Mundo também, uma prata, 3 bronzes em Copa do Mundo, 8 medalhas de ouro em Campeonato Sul-Americano e 2 medalhas de prata em Jogos Pan-Americanos. E brasileiro eu tenho 30 títulos do Campeonato Brasileiro também, então já são 18 anos competindo, então para eu lembrar de todos os títulos é difícil, mas esses são os principais. A maioria das pessoas só tomam conhecimento quando a gente está lá fora competindo, acham que tem aquele glamour das viagens e tudo, mas o que pega mesmo é o dia a dia, né? O treinamento diário, tanto físico quanto técnico. O que diferencia um atleta campeão daquele que não consegue bons resultados é realmente ultrapassar essas barreiras negativas e ter motivação para treinar todos os dias. Às vezes 1 segundo, 1 centésimo conta, então um treino que você perde ou uma remada boa que você deixa de dar pode ser aquela diferença da medalha de ouro e medalha de prata. Cidadania é você saber exercer seus direitos e saber até onde vai o direito dos outros também. Prestar atenção no dia a dia, nos nossos atos, né? Exercer o voto também, que é muito importante. Ajudar os outros, acho que também faz parte da cidadania. Como a gente acaba sendo referência, as pessoas observam muito mais os nossos atos e julgam muito mais. Então a gente tem que realmente prestar atenção e fazer sempre coisas boas, fazer sempre o bem, ser um cidadão exemplar mesmo, que a gente dá exemplo. O principal ato que uma pessoa pode exercer na democracia é o seu voto, né? Indo às urnas, pesquisando também os seus candidatos, vendo o seu histórico, vendo as suas propostas também para a gente, porque eles vão estar lá nos representando, né? Então a gente tem que saber de tudo que ele pode fazer e se ele não fizer também a gente cobrar, porque ele só está lá porque a gente o elegeu. Então acho que isso faz parte da democracia e a gente tem que exercer com qualidade. Né? Exerça o seu maior direito, né, que é o voto, para a gente tentar mudar o nosso país, fazer um país melhor, como a gente sempre sonhou. E o programa de hoje acabou, mas todo o conteúdo exibido aqui está disponível no canal da Justiça Eleitoral no YouTube.
assim como os programas anteriores. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. E se você quiser escrever para a gente, para sugerir uma reportagem, tirar dúvidas ou até mesmo fazer críticas, aí o endereço é outro. Anote, brasileitora@tse.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau!